Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula sobre proposta de intervenção. Há duas aulas a gente falou um pouquinho sobre arte e cultura, o eixo temático da arte e da cultura. Depois a gente elaborou uma proposta de intervenção sobre esse tema. Agora a gente vai entrar em tópicos um pouquinho mais aprofundados sobre a proposta de intervenção, porque vocês sabem que o Enem não cobra apenas uma conclusão para o nosso texto, cobra também uma proposta de intervenção, que é a sua habilidade de iniciar um processo de alteração do cenário problemático sobre o qual você falou no seu texto. Bom, então vamos nos aprofundar na proposta de intervenção. A gente viu na última aula que a proposta de intervenção ela é avaliada na quinta competência. O Enem avalia a nossa redação em 5 critérios, C1, C2, C3, C4 e C5. A proposta de intervenção é avaliada no C5. E como a nota é de 40 em 40, cada critério da proposta de intervenção, cada elemento da proposta de intervenção vale 40 pontos. Lá na aula passada, nós vimos que o Enem cobra da gente elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como eu acabei de falar, nós temos 5 elementos. Esses elementos são o agente, que é quem vai resolver o nosso problema, a ação, que é o que será feito para resolver o problema, a forma, o meio, modo, que é a forma como você vai resolver, a finalidade, que é o objetivo da sua ação, e o detalhamento, que é uma informação a mais sobre algum dos elementos anteriores. A gente vai se aprofundar para ver como cada um desses elementos pode ser desenvolvido na nossa redação. E como eu falei para vocês, ali temos aqui a nota, como ela é avaliada. A sua nota, ela parte da quantidade de elementos que você acrescentou na sua proposta. Então, se você acrescentou um elemento, você tem 40 pontos, 2 elementos, 80, e assim por diante. É claro que se você elaborar uma redação fora do tema, a proposta de intervenção não é avaliada isoladamente, você vai zerar a redação. E se você tangenciar, que é você abordar parcialmente o tema, ainda assim, mesmo que a sua proposta de intervenção esteja com os 5 elementos, ela não vai estar 100% relacionada à temática do texto, então ela também vai ser penalizada. Para saber mais sobre a avaliação do Enem, o que cobra cada competência, a aula 1 do professor Valdir explica um pouquinho como é a prova do Enem, quais são os critérios de avaliação, e aí vocês vão entender melhor como funciona esse processo. Então, vamos falar de cada elemento? O primeiro elemento é o agente, que é aquele que vai colocar a medida em prática. Que seriam tópicos aprofundados do agente? Nesse caso, a gente pode sustentar a nossa proposta de intervenção sobre 5 agentes que normalmente aparecem na proposta, que é o governo. O governo ele tem a capacidade de gestão e de regulamentação. Então, o governo ele vai gerir todo o sistema brasileiro, direcionando verbas, propondo leis. E, claro, dentro de governo, a gente tem governo federal, governos estaduais, governos municipais, que a gente pode chamar também de prefeituras. Nós temos todos os ministérios, as secretarias, os 3 poderes, instituições públicas que estão relacionadas a determinados eixos temáticos. Então, quando a gente fala de governo, não necessariamente a gente precisa sempre colocar o governo, o Estado, a gente pode usar todos esses outros órgãos que estão relacionados a ele. Em seguida, a gente tem a mídia, que aparece muito como agente da nossa proposta também, porque ela tem um alcance e uma influência muito grande. O professor Valdir já postou uma aula sobre mídia e nós percebemos que a mídia ainda está muito presente na vida de toda a população, seja a mídia televisiva, sejam as mídias digitais. Então, a mídia também tem um alcance muito grande e uma capacidade de ação muito ampla. O sistema educacional, aqui eu não coloquei escola, percebam que eu escrevi educação, porque quando a gente fala escola, a gente está falando apenas de um nível educacional, mas a gente tem aí escolas, universidades, escolas técnicas, então existe todo uma ampla gama de possibilidades de utilização
da educação. Além disso, a gente tem os documentos relacionados à educação, a gente tem os profissionais da educação, então professores, educadores, pedagogos, enfim. Então, todos esses profissionais podem também ser agentes de mudança na nossa proposta de intervenção. Por fim, a gente tem, por fim não, em quarto lugar, a gente tem a sociedade, que é o terceiro setor. Esse terceiro setor, ele está relacionado a ONGs, associações de bairro, coletivos, cooperativas, que são grupos de pessoas que se unem para tentar fazer alguma alteração na sociedade. Por fim, a gente tem a família, que é o último núcleo que a gente aborda no agente. Por quê? Porque a família ela tem um poder de atuação menor dentro do universo em que a gente está. O governo tem um poder de atuação muito maior diante do país do que uma família sozinha. Mas, ainda assim, pode ser que a família funcione ali como agente de mudança, uma vez que é o primeiro núcleo de socialização do indivíduo, certo? Os agentes podem ser utilizados também de forma conjugada, ou seja, você pode usar dois agentes para resolver um mesmo problema. Então, o governo em parceria com outra instituição, as escolas em parceria com as secretarias de educação, enfim, você pode fazer associação. E você pode construir essa associação de dois elementos de várias formas. Em parceria com, em ação conjunta com, representado o governo, representado pelo Ministério da Saúde. Então, você pode fazer essa articulação de dois agentes em uma mesma proposta. O segundo elemento da intervenção obrigatória é a ação, que é de fato o que vai ser feito, o que vai ser colocado em prática para alterar o problema debatido. A ação, ela precisa se relacionar diretamente com os argumentos que você debateu. Então, não é suficiente você propor uma ação se ela não tiver relação de coerência com o texto. Você pode até ganhar nota na proposta de intervenção, mas você vai perder nota na parte de coerência, porque o seu texto não vai estar encaixado. E aqui, eu sugeri algumas ações. É interessante que a ação sempre seja um verbo que tenha, de fato, uma ação concreta: construir, criar, melhorar, aprimorar, divulgar, informar, promover, incentivar. Aqui tem alguns exemplos que aí você precisa selecionar qual é a melhor ação de acordo com o problema que você debateu. O próximo elemento é o meio-modo. Aqui, a gente vai falar de como essa ação vai ser colocada em prática, de que forma, de que maneira essa ação vai ser colocada em prática, o que é necessário para que essa ação seja executada. E o que é necessário? Às vezes é necessário incentivo financeiro, investimento, verba, certo? Cuidado, porque as perguntas que acompanham os elementos, que é quem vai fazer o agente, o que vai ser feito, a ação, como vai ser feito o meio. Esse como do meio, às vezes é confundido pelo estudante com exemplificação. E o como não é o como de exemplificação, aqui é o como da forma como vai ser resolvida, certo? Então, você pode resolver fazendo alguma alteração. No caso de uma legislação, você pode alterar a legislação, modificar, tornar essa legislação mais rígida. Outra forma de resolver, colocar a ação em prática, pode ser com publicidade, com propaganda, projetos, palestras, oficinas, dependendo do que for proposto. É interessante fazer associação com escola, fiscalização, averiguação. E aí aqui tem uma possibilidade muito grande de maneiras de você colocar a sua ação em prática. É importante lembrar que é interessante que os alunos usem os conectivos em cada um dos elementos para que fique coerente a elaboração da proposta de intervenção. Muitas vezes, quando o aluno vai iniciar o meio, vocês colocam gerúndio. Por exemplo, a gente tem aqui verbas e investimento, então direcionando verbas. É mais interessante por meio do direcionamento de verbas. O gerúndio não está errado, você pode colocar, é preciso construir mais escolas direcionando verbas para as secretarias de educação. Porém, o gerúndio ele pode ser confundido com detalhamento, ele pode ser confundido com o meio, e aí você pode acabar
não deixando claro qual é o elemento que você está utilizando ali. Então, é bem interessante que o meio você use por meio de, mediante, por intermédio de, tem uma série de opções e o uso do conectivo deixa claro qual é o elemento que você está colocando ali, naquele ponto da sua proposta de intervenção, tá? Então, por meio de alterações, por meio de propagandas, fica melhor construída a sua proposta e aí você garante aí os 40 pontos desse elemento. O próximo elemento obrigatório é a finalidade, que é para que você está executando aquela ação. É o resultado pretendido com aquela ação. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que é importante. Cuidado com as finalidades muito previsíveis. É preciso investir na educação para que a educação tenha investimento. Eu sei que parece óbvio e que construir a proposta dessa forma pode soar desinteressante, mas às vezes durante a escrita você já está lá na finalidade, você se esqueceu qual foi a ação que você colocou, e a finalidade ela fica com aquela construção inversa da ação. Então, é preciso divulgar informação para as pessoas ficarem informadas. Informação para ficar informada fica muito repetitivo, a finalidade fica previsível. Então, tenta elaborar aí uma finalidade que traga um pouco mais de corpo para a sua proposta de intervenção. Então, é preciso informar as pessoas por meio de publicidades para que o conhecimento seja amplamente difundido e o cenário seja alterado. É claro que aqui eu não coloquei exatamente um tema dentro desse exemplo, mas é só para vocês entenderem como construir isso, tá bom? A finalidade, ela vai depender da ação. Aqui é muito difícil sugerir finalidades, porque ela depende do que foi proposto na ação e do que foi desenvolvido no meio. O ideal é que ela não seja, inversamente, tenha o sentido inverso da ação, ou mesmo do meio, que ela não repita muitas ideias e que ela traga aí qual é a alteração de cenário objetivada por você com essa solução. É claro que muitas vezes os alunos perguntam, a redação fez uma crítica ao governo, se esse problema tivesse solução, essa solução estaria em prática. Porém, aqui, você não precisa dar a solução para os problemas do Brasil. O que você vai fazer é demonstrar para o seu corretor a sua habilidade de iniciar um processo de alteração do cenário problematizado. Por quê? Nenhum cenário que sofre uma alteração, ele muda do dia para a noite. Então, a sua solução seria um início de processo de alteração. O que precisa ser feito e que pode ser sugerido como o início do processo? Qual é o passo inicial para alterar o cenário que você debateu, certo? Os conectivos de finalidade são com o objetivo de, com a finalidade de, o para, que é o mais comum, a fim de, tem vários aqui, você vai escolher qual é o conectivo que você gosta mais de usar, e você pode ir nas suas redações de treino sempre utilizar, você pode ir sempre utilizando o mesmo conectivo para você se adaptar com a construção da sua proposta. Lembra que você precisa, caso você faça duas propostas de intervenção, uma para cada argumento, não é interessante repetir o conectivo. Então, na proposta 1, você usa o a fim de, na proposta 2, você usa o para. No caso do meio, uma você usa o por meio de, na outra por intermédio, para você demonstrar também conhecimento vocabular. E o último elemento, aquele que muitas vezes em que os alunos têm dúvida, é o detalhamento. O detalhamento é uma informação a mais. Essa informação a mais, ela pode ser uma exemplificação. Então, se você falar, investir nos profissionais da ciência, e aí você pode dar exemplos de que profissionais da ciência são esses. Profissionais da educação, dá exemplo desses profissionais. Pode ser uma explicação. Lá no agente, você pode dizer qual é o órgão que você vai utilizar como agente, e em seguida você dar uma explicação. O que esse órgão faz? Qual é a função desse órgão? Então, essa explicação também é um detalhamento possível. Você pode dar uma justificativa, por que você escolheu esse agente, por que você escolheu esse meio, ou lá no final, por que essa ação é importante, por que essa alteração de cenário é necessária. Então, você pode detalhar qualquer um dos elementos anteriores, seja o agente, seja a ação, seja o meio, seja a finalidade.
você pode detalhar, como eu disse, qualquer um dos elementos e você só precisa de um detalhamento, como a nota é de 40 em 40, 40, 80, 120, 160 e 200. Porém, é interessante que você apresente 2 detalhamentos na sua proposta para garantir a sua nota, para não haver dúvida de que o detalhamento está presente. Enfim, quanto mais completa a sua redação, melhor. Deixei alguns conectivos de sugestão para início do detalhamento, mas como ele é muito variado, depende de onde você colocar ele na sua proposta e de como você elaborar o seu detalhamento. E aqui a gente tem uma estrutura, né? Como é a estrutura dessa proposta de intervenção? Ali dividido em 3 cores, como vocês já conhecem o nosso planejamento, vermelho, roxo e laranja. Em vermelho é a frase de abertura, é a frase que vai dar início à sua proposta de intervenção. Em roxo, nós temos a solução para o primeiro problema, o problema que você desenvolveu no argumento 1, e a solução para o segundo problema, que é o problema que você desenvolveu no argumento 2. Porém, você pode sim fazer apenas uma proposta de intervenção que resolva os 2 problemas. O que precisa ficar claro é que a sua solução está de fato resolvendo os 2 problemas. Precisa ficar muito evidente que os 2 tópicos debatidos no desenvolvimento estão contidos na solução que você está apresentando. Porque se não ficar claro que você está resolvendo as 2 coisas, pode ser que você perca a nota por coerência, ok? E por fim, a frase laranja, que é o encerramento da intervenção. E lembrando que nem a frase de abertura, nem a frase de encerramento são obrigatórios. Obrigatório é você dar a solução para os problemas debatidos. Porém, as redações de excelência, as redações que vocês vão fazer, são as redações que têm frase de abertura, que têm frase de encerramento, tornando aquela proposta de intervenção um pouquinho mais robusta. O que essa frase de abertura tem? Uma retomada da tese, do problema central do seu texto. Então, você retoma a sua tese, você pode retomar o problema amplo, né? A falta de acesso à educação, ou a falta de acesso à arte e à cultura, que é o nosso tema, ou você pode retomar os 2 problemas específicos que você colocou na tese, a falta de acesso financeiro à cultura e a falta de acesso infraestrutural à cultura. Então, você pode ou colocar o problema amplo, ou detalhar quais são os 2 elementos da tese que você abordou. Então, essa primeira frase é só uma frase introdutória. Lembrando que é como se essas 3 partes fossem o começo, o meio e o fim da nossa conclusão, como se a nossa conclusão fosse um pequeno texto, mas esse nosso pequeno texto está relacionado aos outros pequenos textos que nós elaboramos ao longo do texto, da redação. A solução para o argumento 1, que vai ter 5 elementos, e a solução para o argumento 2, que não necessariamente precisa ter 5 elementos. Lembrando, você precisa fazer uma intervenção completa, não 2. Porém, redações nota 1000 tendem a apresentar as 2 intervenções completas. E, mais um ponto, lembrando que uma solução não complementa a outra. Não adianta você dar a solução para o A1 com 3 elementos e a solução para o A2 com 2 elementos e achar que elas vão ser complementares. Não, você precisa de uma completa ou você pode abordar 2 completas. E a frase de encerramento é uma frase reflexiva. Você pode finalizar com uma reflexão ou ainda é muito interessante que você finalize retomando o repertório da introdução. Se na introdução você usou a Constituição, você pode finalizar abordando a Constituição, amarrando de forma bem clara o fechamento do seu texto. O seu texto começa e termina no mesmo ponto, certo? E aqui a gente tem um exemplo de proposta de intervenção. A frase de abertura, retomada do tema, portanto, medidas são necessárias para minimizar o quadro de inacessibilidade à arte no Brasil. Então, o nosso tema é a falta de acesso à arte. Inacessibilidade é a falta de acesso à arte no Brasil. Percebam que eu usei aqui a retomada do tema. Eu não usei quais são os 2 pontos que foram debatidos no desenvolvimento. Eu escolhi abordar o tema de forma ampla. A próxima parte é a solução do argumento 1, que a gente já vai fazer a leitura dela. A terceira parte é a solução para o argumento 2. E a última parte é um encerramento com referência ao repertório usado na introdução. Lembra que eu comentei que se você tivesse usado a Constituição na introdução, você poderia finalizar com ela? Então aqui, assim,
futuramente os brasileiros poderão desfrutar de forma igualitária do direito constitucional à arte e à cultura. Então, você começou falando lá na sua introdução que a arte e a cultura são direitos constitucionais e você fechou dizendo que se a sua solução for colocada em prática, futuramente a arte e a cultura serão acessíveis a todos, certo? Agora vamos por partes aí na nossa conclusão. Coloquei em duas cores diferentes para facilitar a leitura nessa segunda opção. Agora vamos a cada elemento da nossa proposta. O agente da proposta 1 é o Ministério da Cultura. A ação é criar programas de apoio à arte. Como isso vai ser feito? O modo é por meio de sistemas de assistência às famílias que não têm condições financeiras de desfrutar desse tipo de entretenimento. Então, aqui, percebam que o meu argumento falava da falta de condições financeiras para as pessoas desfrutarem da arte e da cultura. A minha solução, então, é que o governo crie, o Ministério da Cultura, né, o governo representado pelo Ministério da Cultura, crie um programa de apoio para esse grupo. A gente tem ainda um detalhamento. Quais são esses sistemas de assistência? Os vales cultura, certo? Por fim, para promover efetivamente o acesso ao setor artístico no país. Então, aqui, para promover acesso. Nosso tema não era inacessibilidade? Então, aqui, a finalidade é para promover acesso. Percebam que no meio eu usei o conectivo por meio de e na finalidade eu usei o para. A solução da segunda proposta é escolas. Tem como agente as escolas. A ação é divulgação de produtos culturais. Como que vai rolar essa divulgação de produtos culturais? Através de projetos de incentivo à arte. Que tipo de projeto? Já já eu vou falar de que tipo de projetos são esses. Mas qual é a finalidade desses projetos de incentivo à arte? Popularizar o conhecimento que esses elementos artísticos possuem, conhecimento desses bens artísticos. Então, os projetos são exibições cinematográficas, excursões para museus e palestras com profissionais da área. Então, o meu detalhamento aqui, ele é feito do meio, tanto na segunda proposta quanto na primeira. Você poderia detalhar qualquer um dos elementos. Por exemplo, o Ministério da Cultura. O seu detalhamento seria órgão ou instituição pública responsável pela gestão da arte no país. Então, você poderia. Por que eu não detalhei o agente aqui? Por que eu não detalhei o Ministério da Cultura? Porque a palavra arte, ela já aparece bastante aqui na minha conclusão. Então, se eu fizesse esse detalhamento, essa palavra ficaria muito repetitiva. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na escolha dos elementos e em qual tópico nós vamos inserir o detalhamento, certo? Por fim, a proposta finalizada, com todos os elementos, as duas partes, duas soluções completas, frase de abertura e frase de fechamento. Bom, se você ficar com alguma dúvida em relação à proposta de intervenção, deixe um comentário, se inscreve no canal do professor Rafael Reis, curte o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário também. E em breve o professor Valdir vem para a nossa próxima aula.